E então, meus queridos irmãos, a tarefa está árdua, né? Rapidamente eu vou falar aqui então sobre a justiça das aflições, né? Que as compensações que Jesus prometeu aos aflitos da terra só podia ser falando numa vida futura. As pessoas materialistas é que pensaram ao contrário, não é? Que era uma felicidade imediatista segundo as tantas necessidades da época. Então, as felicidades que se imaginam e se almejam na Terra nem de longe se parecem com aquelas que realmente ele estava falando, que é da vida futura. Mas pergunta-se então por que umas pessoas sofrem e outras pessoas vivem na miséria e nasceram na miséria. Todos nós já vivemos todas as situações de vida, não é, meus irmãos? Ou viveremos, né? E então, aquele que hoje tem uma situação de vida que nos pareça ser muito boa, pode já ter sofrido muito, não é? Em outras oportunidades, e nesta ter a oportunidade de viver uma vida financeiramente melhor, mas com certeza ele também terá outros problemas, às vezes muito mais tristes, né? Muito mais sofrimento do que aqueles que vivem na miséria. E aquele que vive na miséria, podemos ter toda certeza que foi aquele que teve esta mesma condição que esse do dinheiro tem e que não soube aproveitá-la, como falávamos antes, que fomos interrompidos, que usou a sua riqueza, a sua abundância, tanto intelectual como financeira, para o seu próprio proveito e não o dividiu, né? A sua autoridade também entra aí, né? Tanto a autoridade de pai e de mãe, como as autoridades no modo geral aí, não é? A justiça, enfim, que usam a sua abundância para o seu único proveito próprio, financeiro, né? E então hoje vem na miséria, perdem tudo aquilo que tem, muitas vezes vem até com financeiro, sem condições financeiras e também com problemas mentais e problemas tristes aí de sofrimentos e amarguras, porque na outra vida a esbanjaram isto aí e usaram unicamente para si. E falando nas causas atuais das aflições, quais são esse tipo, como nós podemos encontrar essas causas aí atuais das aflições? Quando vamos fazer essa análise para saber por que estamos passando por este problema, que primeiramente devemos analisar. Então eu vou ler este trecho, que eu sempre foi um dos que eu mais adoro essa parte aqui, porque ela é muito explicativa, num grande despertar para todos nós, coisas que a gente nem imagina, né? Como que eu vou ser culpado se eu trabalho e cuido da minha família e vivo honestamente e pago as minhas contas, né? Então tá aqui. As vicissitudes da vida, que é os nossos defeitos de todos os tipos, né? Ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas que importam muito se distinguir aqui. Umas têm a causa na vida presente, os nossos próprios defeitos, né? E outras que foi da vida passada. Remonta-se à fonte dos males terrestres. Reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quando os homens caem por seu próprio erro,
Quantos são as vítimas da sua imprevidência e do seu orgulho e da sua própria ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou não terem imposto limite aos seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são fruto do interesse calculado ou de vaidade, ou nas quais os corações não prestou para nada. Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperância, dos excessos de todos os gêneros. Os excessos na alimentação, não é? Os excessos também no desvio das regras do comportamento e de várias formas que vem lhe causar prejuízo, e também a intemperância de não saber usar, não é? De ponderar e ter medida e ter para tudo que faz. Todo o exagero, a paixão desenfreada pelas coisas. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não combaterem suas más tendências no princípio, lá quando eram pequenos. Por fraqueza, por indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles um germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e as suas ingratidões. Né? E que todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes, pelos seus defeitos, nas decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência, que remontem o passado, fonte dos males que o aflige, e na maioria das vezes verão, se não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Então atribuir a quem estas aflições, senão a si mesmo? Assim o homem é, num grande número dos casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-lo e acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a imprevidência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela estava na sua própria incúria. Os males desta natureza formam seguramente um notável contingente de vicissitudes, de sofrimentos e vícios na nossa vida. Homens só as evitará quando trabalhar para o seu próprio aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual, buscando o conhecimento, porque isto é a instrução, né? Em buscando a elevação da sua moral em todos os sentidos. Né? A lei humana alcança certas falhas e a pune, não é? Mas o homem sempre acha, quando erra e não é descoberto dos seus erros, que foi grande coisa, porque ninguém descobriu, levou uma grande vantagem. Mas está muito enganado, porque o mundo espiritual não dorme. Deus, nosso Pai, Jesus, que tudo vê, tudo sabe, né? E a justiça
A justiça do além, a justiça de nosso Pai é perfeita. Ela é minuciosa e criteriosa, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E tudo aquilo que fizermos de errado na nossa vida, que esses males que causamos atual, porque sempre nos nossos erros vai rebentar e prejudicar alguém, jamais podemos dizer assim que isso só me prejudica a mim, né? Antigamente os fumantes diziam assim, né? Deixa, é meu, a saúde é minha, a vida é minha. Mas a pessoa não está prejudicando só a si mesma. Ela está em tudo que é ato errôneo que ela cometa, ela está prejudicando a todas as pessoas da sua volta. Muito bem. E as causas anteriores das aflições? Como nós vamos saber que essas causas são de antes ou são de agora? Então, mas esses males desta vida passada, nós vimos refletir agora, por exemplo, na perda de entes queridos, não é? Muitas das vezes não compreendemos por que eu tinha que ver. Às vezes acontece muito com os pais quando perdem os filhos, né? Porque o pai pensa assim, de primeiro que isso está errado, porque quem tinha a morrer sempre eram os mais velhos primeiro, né? Mas aquele filho ou aquele ente querido que eu choro hoje, a perda dele, em outra vida eu posso ter tirado a vida dele, né? De alguma maneira. Porque para mim, sentir esta dor da perda, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, porque nós nos apossamos, né, do que não é nosso, porque ele não é nosso filho, ele é filho de Deus. Nós estamos juntos agora justamente para isso, para que aquilo que eu lhe fiz chorar, ele agora vai me fazer. Mesmo que ele não venha fazer aquilo por maldade, como no caso da morte, que ninguém vai querer morrer, não é? E nem se lembra também por que isso está acontecendo. Mas com toda certeza, em outra vida, com o mesmo peso e a mesma moeda, eu fiz este passar por isto. Ou se não foi ele, foi alguém, mas com a mesma intensidade. Como dá no fato de vezes que o espírito já está evoluído e então vai vir outro no lugar dele para vivenciar aquilo, para que eu passe, não é? Por este sofrimento que eu causei. Também os arrimos de família, não é? Aqueles que não sabem quem é sua família, onde está, não sabe nada, vivem, perdem os pais, ficam sem os seus familiares. Igual os acidentes que nenhuma previdência pode impedir, né? Que vem causar tantas tragédias. Os reveses da fortuna, que perdem tudo que tem, que há pouco falamos, né? Os flagelos naturais, que de repente vem, destrói tudo o patrimônio que as pessoas tinham, e destrói o trabalho, deixando tantas pessoas sem o trabalho, enfermidades de nascença, deformidades físicas, não é? Isto tudo e sobretudo aquelas que tiram do infeliz o meio de ganharem o pão e o sustento da vida. As deformidades em todos os gêneros, a idiotia, o cretinismo, etc., por aí afora. Estas enfermidades vieram conosco de outra vida, porque igualmente alguém deva ter ficado sem a visão por minha culpa. Eu posso ter cegado alguém, que isso acontecia muito no tempo dos escravos,
não é? Ou por a minha incúria e a minha responsabilidade e o meu mal, um funcionário não podia ir se curar e se tratar, tinha uma doença no olho e ficou cego. Então, agora, desta vez, não vi alguma coisa, não é? Não enxerguei, algo não enxerguei. Então, isto aí estes aí são os casos que a gente vai acontecer aqui, já veio traçado conosco, junto conosco, de outra vida, para ressarcirmos este mal que nós tenhamos praticado para com alguém. Provavelmente, como falou antes, a justiça da terra não nos julgou, não nos condenou, porém a justiça do além não dorme, e item a item, ponto a ponto, nós iremos ressarcir as nossas dívidas. Aqueles que eu digo sempre, não é, que batem no peito e dizem que nunca deveram nada para ninguém, dá vontade de rir, não é? Porque se nós não devêssemos nada para ninguém, nós não estaríamos aqui. E nós só vamos pagar tudo que nós não estamos devendo nada para ninguém quando formos um espírito iluminado, e isso ainda falta muito, né? E então também podemos ver das crianças, que sempre se diz que são inocentes, que morreu com uma bala perdida, muitas vezes no berço, aqueles inocentes que a gente viu essa semana, né? Que nós chamamos de inocentes, porque na verdade aqui na Terra não tem nenhum inocente. Se alguém está junto de alguma tragédia dessa envolvida, é porque com certeza era ali mesmo que ele tinha que estar. Deus, nosso Pai, consentiu, e Ele é que tem o poder até sobre uma folha seca que cai de uma árvore, ainda mais com vidas humanas de seus filhos. Né? Então, as crianças não têm nada de inocente, provavelmente seus espíritos sejam mais velhos do que os nossos. E se ele estava ali, este ato até pode representar o fim da sua trajetória aqui na Terra, em alguns casos. Porque ele já passou por todas as instâncias de prova, de expiação, porque ele matou alguém assim de bala perdida em outra vida. Vamos supor, isso é só um exemplo, né? E ele já passou por tudo, ele já se arrependeu, já pediu perdão, ele veio, ele vivenciou esses sofrimentos, teve oportunidade e não feriu mais, né? Pagou com caridade tudo que ele tinha feito, porque o único meio da gente ser melhor, atingir mais rápido a nossa libertação dos males que praticamos, das nossas dívidas, é praticando a caridade. Não existe nenhuma outra forma, sabe? Atenua as nossas faltas. Então, mas ainda está faltando uma coisa para este irmãozinho, para esta alma, para este espírito, que é o impacto, que é perder a vida na tenra idade, ou quem com ferro fere, com ferro será ferido, era com a arma ele terá que desencarnar. Então ele vem para que rapidamente aqui na Terra, só para passar por este triste momento, né, da sua vida, cheia de esperança, cheia de tudo que dizem, ser tirado por uma bala perdida. E os pais que estão ali, que vão sofrer a sua perda, é porque em outra vida também estavam junto nessa situação também. Tá? E então, meus queridos irmãos, estes sofrimentos, tanto da vida presente como da vida passada, uma coisa é certa para todos nós jamais estamos fora do contexto dos nossos prejuízos causados ao nosso semelhante.
E de semelhante para semelhante é toda a trajetória do espírito, encarnado ou desencarnado, tudo se dá. Toda a nossa evolução, todo o nosso aprendizado, todo o nosso esforço, todo o mal que causamos, todo o mal que sentimos, foi sempre de semelhante para semelhante. Deus, nosso Pai, nos fez livre, nos concedeu o livre-arbítrio, nos possibilitando escolher os nossos caminhos, nos deu a inteligência para discernir o que é certo e o que é errado, não é? E somente à medida em que formos despertando em nós o amor pelo próximo tal qual ensinou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento mais importante, amar ao próximo como a si mesmo, é que nós vamos ir a recém saldando as nossas dívidas, nos libertando delas, não é? E nós aí então poderemos pensar que realmente estamos a caminho da felicidade. E ainda nos diz aqui que os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Não é? Qualquer mácula lhe interdita a estrada para os mundos felizes. E assim como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade fica interditada até que estejam todos curados, é nas diversas existências corpóreas que o espírito se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas, como a expiação, pagam as faltas para se purificar. E é o remédio que limpa as chagas que curam as doenças. E quanto mais grave é o mal, mais amargo é o remédio. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tomar este sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados devido às reclamações, que provocaria necessariamente um novo recomeço. Porque se eu estou vivendo, sofrendo e diante dos meus problemas, estou reclamando e botando a culpa no mundo por causa disso, e sempre xingando e sempre reclamando, pode ter certeza que, em vez de ressarcir as dívidas, está acumulando de muitas mais. Embora a interrupção que tivemos, eu agradeço a paciência de vocês e a companhia dos que aí estão. Infelizmente, esses problemas de internet não é fácil, de celular também não, né? Mas brevemente nós vamos arrumar tudo, se Deus quiser. E eu os convido agora, meus amados irmãos, interrompido que estamos, para iniciarmos a nossa oração, agradecidos a Jesus, porque podemos, graças a Ele e a esta caravana de amigos, nos encontrar mais uma vez. E nossos corações confraternizados nos fortalecer com certeza. A mensagem permanecerá em nossas almas e estará conosco, nos fortalecendo na jornada. Vamos à prece.
Convido-vos nesse momento à oração, meus irmãos. Deus Pai, clemente e misericordioso Senhor, querido e amado Mestre Jesus, que trouxestes a boa nova para a terra, fazendo-nos um chamamento à vossa trajetória bendita. Mestre, mensageiro, guia para a nova caminhada, para os passos que agigantariam nossa aproximação da felicidade que o Pai nos fez. Saber através da perfeição dos mundos e do intercâmbio com o vosso amor, Mestre bendito, os ensinamentos e a presença de seus mensageiros do amor e da verdade que estão por toda parte. Que adentram vossos lares e neste momento sobre todos presentes um grande círculo de luz esplendorosa do amor faz-se presente iluminando a tudo e a todos. Trazemos para todos vós, ó irmãos de fé, renovadas esperanças, pois é somente após a batalha que alcançarão a vitória. E após a tempestade rebrilhará novamente o astro-rei, possibilitando um novo recomeço da vossa jornada. E que assim deva ser todos vós, ao cair da tarde, ao aproximar-se o vosso descanso, habituarem-se, amados companheiros, à reflexão sobre o dia o qual viveram, analisando se foram aproveitadas todas as oportunidades que vos foi concedida, de ser, de estar, de fazer tudo aquilo que estava ao vosso alcance por vosso semelhante nas oportunidades que advirem diante de vós. Se aquela compreensão, atenção e palavras macias que usas no trato com os desconhecidos é a mesma suavidade e meiguice usada dentro do vosso lar para com todos que vos cercam. Se há tais dívidas que pagas do financeiro necessário, porque é realmente sua obrigação na terra, importa-vos vós também com ressarcir vossas dívidas com este Pai do amor soberano, que por vós tudo fez, tudo provê em vosso favor. E de vós quer apenas, meus irmãos,
a vossa evolução moral, fruto único a beneficiar a vós mesmos. Porque ele, tal qual os nobres, muito mais ainda ele, sua felicidade é ver seus filhos como todo o Pai encaminhados no caminho do bem. Desejamos que esta luz bendita possa disseminar atritos e confusões, desentendimentos, disse-me-disse, falta de amor ao próximo, de respeito, de união e de fraternidade. Pedimos que possa a chama da fraternidade unir primeiramente os familiares dentro dos seus lares, toda a sua família, mesmo os distantes, preocupando-se uns para com os outros. E diante dos perigos eminentes da vida, possam ser disseminados toda animosidade ou mal-entendimento, os desafetos de toda ordem, que todos possam compreender a grande necessidade da harmonização ou do coração aberto, estendido para harmonizar-se, porque cada um deva preocupar-se muito com sua própria transformação, aos outros dando o direito de serem como queiram, porém a vós próprios o direito e o dever de serem cada vez melhores. Feliz aquele que já conhece estas verdades, que sabem da existência da mensagem do Mestre Jesus ao alcance da simplicidade, estendido por toda parte desta terra, contendo a luz da Boa Nova, e que reflete esta luz bendita, que seja o amparo na caminhada e jornada das vossas trajetórias, em parar, orientar e acalentar a todos aqueles que vos cercam, baixo a estes ensinamentos benditos. Abençoado o descanso e o aconchego do lar, radiado e orientados vossos passos naquele que necessita do trabalho digno para o vital necessário sustento. A força na vossa matéria para a execução das vossas tarefas, o alívio às vossas dores e às vossas enfermidades, a vossa responsabilidade no cuidado para com o vosso corpo, casa astral que vos foi concedida pelo Pai, e muito mais com a elevação intelectual, meus irmãos, porque somente a moral é o caminho que conduz às verdades e à luz da grande colheita que vos aguarda, dos boas sementes que possam ter lançado nesta terra, porque os frutos, queridos irmãos, vos aguardam para a colheita nas moradas dos bem-aventurados. Que as bem-aventuranças do Sermão da Montanha inicie dentro de vós esta nova jornada, rememorando o que já estudaram em outras oportunidades, ou tendo o contato pela primeira vez com este chamamento e verdade.
por onde fore, no convívio com todos que vos cercam. Vá dividindo esta luz que recebestes, iluminando os recintos e os caminhos, e que vosso coração estenda para além de vossas paredes, do vosso reduto, para todas as moradas da terra, para todos os recantos. Que Deus, nosso Pai, console os aflitos através dos nobres companheiros luzeiros. Ombros amigos e fraternos possam agasalhar as dores dilacerantes da perda e do sofrimento. E que a humanidade da Terra transforme-se cada vez mais, cada dia mais. Não para terem seu nome em destaque nos noticiários porque fez algum benefício, mas por amor ao próximo, porque, como disse Jesus, toda vez que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. E a caridade não precisa ser divulgada. A caridade é sentida. Feliz daquele que tem seu coração fraterno e abraço a distribuir amor e caridade ao seu semelhante. Consolados sejam todas as aflições destas vidas, nos despertando para os nossos vicissitudes, nos possibilitando mudar no amanhã e melhorar nossa trajetória e aquelas causas de outras vidas possamos cumprir conforme o Pai assim determinou, humildes, resignados, submissos diante a sua vontade, porque Ele é o poder e a glória para todo sempre. Que assim possa ser.